Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje nós iremos continuar com os nossos artistas renascentistas, né? Na aula anterior nós vimos um exemplo, né, de Botticelli, como que aquele exemplo já indica então mudanças significativas desse período e hoje nós iremos, né, analisar um dos grandes exemplos, os exemplos mais marcantes assim do que chama da arte renascentista, que é uma partezinha da Capela Sistina, que é o nascimento de Adão, né, que se tornou um símbolo e pode ser referenciado em diversas áreas, no cinema, em séries, animações, em comédias, em ficção científica, até mesmo nos Simpsons a gente consegue encontrar referências dessa obra aqui, pelo menos da parte dessa obra, né, 1% da Capela Sistina, porque essa cena aqui, ela sintetiza, a gente pode dizer, ela sintetiza o espírito da Renascença de uma forma bem legal, de uma forma bem bacana. O que eu quero dizer? O período renascentista, por ser dentre os principais períodos desse segundo bimestre, desse nosso segundo bimestre, ele denota não só grandes realizações na história da arte, mas ele denota grandes realizações na história do pensamento, na história de realizações humanas, sejam elas científicas, sejam elas políticas, sejam elas, como posso dizer, filosóficas nesse período, porque estamos acompanhando na história da arte também uma mudança das ideias, então também estamos, né, trabalhando uma história das ideias, porque a manifestação artística ela só muda, ela só altera e demonstra esse dinamismo, justamente porque as ideias estão mudando, os argumentos estão mudando, a forma que estamos vendo o mundo está mudando, ou melhor, né, a forma que estamos compreendendo o mundo e a forma que a gente está compreendendo o ser humano está mudando radicalmente. Eu creio que essa cena aqui, esse trabalho do Michelangelo consegue sintetizar muito bem o espírito da Renascença, né? Só lembrando então, estamos de um período que estamos nos distanciando do pensamento religioso, do pensamento da Igreja Católica nesse sentido. E é claro que a Igreja continua presente, a Igreja continua, né, manifestando uma forte influência, mas a gente consegue perceber pelos traços dos autores, não só pelos traços, mas pelo preparo intelectual dos autores, pela característica do polímata, né? O polímata, aquele indivíduo que tem habilidades com diversas áreas do saber, sejam elas artísticas, arquitetônicas, científicas, filosóficas, políticas, poéticas, né? Aquele que tem um domínio, né, de diversas áreas, né? Quando a gente tem contato com um polímata, a gente consegue perceber uma mudança radical, se a gente estabelecer um contraste com a arte e o período medieval de uma forma geral, né? Falando, né, sobre essa perspectiva do polímata, né, que esse indivíduo que tem um domínio sobre diversas áreas do saber, virou até uma expressão popular, né? Assim, a pessoa que tem uma facilidade, uma habilidade em mais de uma área, né? A pessoa que é ela musicista, a pessoa que é pintora, a pessoa que é filósofa, a pessoa que consegue escrever poesia, consegue, sei lá, a pessoa consegue editar um vídeo maravilhosa, a pessoa consegue escrever um romance, estabelecer consegue resolver equações, né, matemáticas e físicas. Geralmente você vê até em filmes, em séries, eu sou uma pessoa renascentista, sou um cara renascentista, porque denota esse período onde havia esses indivíduos, essas pessoas que tinham diversas habilidades, né, em diversas áreas. E aqui a gente consegue perceber é, a confluência, me refiro ao nascimento de Adão, né, essa cena que estamos vendo aqui, a gente consegue perceber a confluência de dois contextos, dois cenários, né, que estão um está sobreposto ao outro. Mas logo a gente vai explicar por que nós temos dois cenários, um sobreposto ao outro, e por que podemos perceber aqui o uso simbólico de alguns elementos gráficos aqui, né? É, essa imagem ela também aparece em diversas aulas de disciplinas de semiótica. A semiótica é uma área que analisa também o uso simbólico das imagens, e aqui a gente consegue perceber de uma forma sutil, a gente vai chegar lá, elementos, né, simbólicos da imagem. A gente consegue notar aqui pela forma que Adão está representado e também Deus está representado com os anjinhos em volta dele. É claro que, em contraste com a manifestação artística de períodos anteriores,
um extremo realismo com relação à parte física do corpo humano, a parte dos detalhes dos músculos, dos membros. Então a parte física a gente consegue perceber um detalhe, um realismo, um naturalismo, não de forma exacerbada no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido bastante preciso, acurado, né? Detalhado, minucioso. E é claro, para retomar um ponto bastante importante que nós colocamos lá na aula anterior, você só tinha uma noção é, acurada, precisa, detalhada, minuciosa do corpo humano se você tinha pelo menos alguma noção de anatomia. E se você tem uma noção de anatomia, você lidou com o corpo humano como você, você teve contato com o corpo humano a partir de dissecações, a partir, né, dessa perspectiva no qual a gente nota que os primeiros cientistas, os primeiros, né, os primeiros, digamos assim, pesquisadores ligados à biologia, ligados à química, ligados à física. É claro que essas áreas ainda não estavam bem estabelecidas nesse período, já estavam apresentando uma leitura de mundo diferente. E se a gente fala a respeito de dissecação de cadáveres, para você ter uma noção mais clara, né, científica do corpo humano, dos órgãos internos, dos tendões, dos músculos, você precisaria fazer, né, esse processo de dissecação, algo que na Idade Média era inconcebível, por ser uma prática herética, por ser ligada aos pecados mortais, digamos assim. Então era uma concepção proibida. Então a gente nota radicalmente uma mudança social, ou melhor, uma mudança da compreensão do mundo nesse período. Então você só conseguiria, né, vamos dizer assim, se Michelangelo, Leonardo da Vinci e outros artistas famosos da Renascença só conseguiam, né, representar essas figuras humanas nas telas, nas esculturas, se eles tinham pelo menos alguma noção de anatomia. Então você tem uma mudança radical, porque você precisaria fazer esse tipo de pesquisa, né? Outra coisa bastante importante, né, falando no pensamento renascentista, é que podemos perceber o início de um pensamento chamado humanista. Nós estamos caminhando para o aspecto do humanismo. Na Renascença a gente tem, né, já que nós temos um distanciamento do teocentrismo, né, Deus é o centro de tudo, agora nós temos uma aproximação ao antropocentrismo. Agora o homem é o centro de tudo, a racionalidade humana é o centro de tudo. Então logo nós temos uma ênfase no humanismo, né, sobre como que o ser humano, o homem nesse sentido, ele estabelece como medida para a compreensão do mundo, da realidade e da sua realidade de uma forma bastante completa. Nós temos de um lado o humanismo, mas também nós temos o pensamento racionalista. Então nós conhecemos o mundo não só antes, né, nós temos a experiência da fé, nós temos a experiência religiosa, a experiência espiritual. Agora estamos, a partir das nossas pesquisas, a partir de novas descobertas, nós temos, né, o aspecto da razão. Nós compreendemos o mundo agora pelo uso da razão, nós fazemos as nossas pesquisas científicas pelo uso da razão. Nós concretizamos as nossas conquistas, concretizamos nossas realizações políticas, sociais, filosóficas pelo uso da razão. Então nós temos um outro movimento, né, um outro ismo, né, que é o racionalismo. Então nós percebemos aqui o início do humanismo e o início do racionalismo, né? René Descartes lá no século XVII, ele vai apresentar então o racionalismo de uma forma bastante com os dois pés nas portas, né, nesse sentido. Mas aqui, né, na Renascença a gente consegue perceber um início desse pensamento. O que indica uma coisa bastante importante. É aqui que tem um dos grandes impulsos daquilo que vai se tornar algo muito significativo não só para a história da arte, que é a ciência moderna. E quando a gente está falando ciência moderna, a gente pode pensar no Newton, no Galileu Galilei, no Copérnico, como que eles foram bastante significativos para a ciência. E é claro que como que estamos a Renascença, a era dos polímatas, os artistas, os pintores, os escultores, eles tinham contato com os primeiros cientistas pensando em ciência moderna. É claro que mesmo aqui na Renascença nós ainda não tínhamos, né, essas áreas física, química e biologia que da forma que a gente tem hoje, né, ainda estavam sendo bem estabelecidas, construídas nesse sentido, mas aqui a gente nota o primeiro impulso então para aquilo que vai se tornar a ciência moderna. E essa cena, ela é a confluência de dois cenários. Por que exatamente, professor? Porque nós temos aqui, né, a representação de figuras, ou pelo menos de um cenário bíblico, logo estamos lidando com uma representação gráfica, visual, de elementos da liturgia, de elementos, né, da religião cristã, pensando na criação de Adão, pensando na criação do mundo, né?
Estamos falando da pintura parte do teto da Capela Sistina. Logo, nós temos uma representação religiosa. No entanto, né, dois pontos são importantes. Um deles a gente já enfatizou. As duas figuras, pelo extremo realismo e naturalismo, indicam que o pintor, indicam que o artista e os artistas tinham uma noção anatômica muito forte, uma noção fisicalista muito forte para representar essas figuras, o que indica uma pesquisa para além do pensamento religioso, o que significa um pensamento que atinge, então, o pensamento racionalista, naturalista, cientificista nesse sentido, né? E o segundo ponto, que é o uso simbólico da imagem, mesmo que seja, né, uma imagem religiosa, nós podemos perceber algum traço aqui que nos remete, né, um aspecto racionalista, humanista dentro dessa imagem que é religiosa. Como assim, professor? Muitos especialistas, muitos acadêmicos visualizam essa região onde Deus está, essa manta rosada onde Deus está com seus anjinhos, né, como uma imagem que lembra, por exemplo, um cérebro. Essa imagem ela lembra um cérebro, lembra as partes de um cérebro, né? Nós temos imagens na internet que pega essa cena, né? Essa figura de Deus na Capela Sistina, na criação de Adão, e denotam as partes do cérebro, né? Então nós podemos perceber que mesmo sendo uma figura ou uma representação religiosa, a própria posição de Deus e a figura, né, que foi construído Deus nessa cena, pode representar um cérebro humano. E se Adão aqui nesse sentido está tocando Deus e Deus apresenta essa figura, né, que pode denotar o formato de um cérebro, pode significar também a relação do homem, Adão, com a sua própria racionalidade, ou melhor, né, com a racionalidade, com a descoberta do cérebro enquanto centro do ser humano, ou melhor, como centro da compreensão da realidade, como centro da compreensão do universo, e a gente pode perceber aqui um diálogo simbólico, um diálogo sutil, um diálogo de nuances, né, que tanto nós temos um cenário religioso, mas também nós temos um cenário humanista racionalista, já que essa figura, né, a forma que essas figuras estão dispostas, principalmente Deus, que pode denotar o formato de um cérebro, denota essa imagem simbólica, simbolizando tanto um pé na Igreja Católica como um pé no racionalismo e no humanismo, né? Essa imagem ela consegue sintetizar muito bem o espírito renascentista de uma forma bastante interessante. Bem, creio que sejam esses os apontamentos, né, mais fortes em relação a essa imagem e do pensamento renascentista. Qualquer dúvida é só enviar uma mensagem. Até mais.